Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar nessa explicação para desmistificar de vez aquela mecânica jurídica complexa de como os cargos públicos são preenchidos no nosso direito administrativo. O grande foco aqui será entender as formas de provimento derivado. Pode até parecer um jargão super distante no primeiro momento, mas essas são as exatas engrenagens que garantem que a máquina do Estado continue funcionando direitinho, de forma justa, eficiente e sem interrupções. A nossa rota de hoje vai passar por 6 pontos bem diretos: o conceito de provimento, as diferenças entre originário e derivado, promoção e readaptação, reversão e aproveitamento, reintegração e recondução e, para fechar, um resumo estratégico. Ponto 1. O conceito de provimento. Vamos lá. Para entender como todo o ecossistema funciona, o ponto de partida é saber que provimento significa simplesmente o ato administrativo de preencher, de sentar na cadeira de um cargo público. O detalhe é que o caminho jurídico percorrido para chegar até essa cadeira muda todas as regras do jogo. É literalmente a diferença entre entrar no serviço público pela porta da frente, pela primeira vez, ou se movimentar lá dentro pelos corredores internos, quando já se faz parte da estrutura. Ponto 2. Originário versus derivado. E aqui fica muito clara essa grande visão. O provimento originário é exatamente esse primeiro passo pela porta da frente. Ele acontece de forma isolada, pela nomeação no concurso público, sem precisar de qualquer vínculo anterior com a administração. Por outro lado, o derivado, que é a estrela da nossa análise de hoje, é qualquer movimentação que acontece depois disso. É como se fosse uma engrenagem interna. O provimento derivado só roda se já existir uma conexão ativa com o Estado. Nasce de um vínculo que já está lá. Ponto 3. Promoção e readaptação. Mas e aí? Qual é exatamente a saída legal quando rola aquela ascensão profissional que todo mundo quer? Ou, no cenário totalmente oposto e inesperado, quando surge uma limitação de saúde comprovada por perícia médica que atrapalha a rotina de trabalho? A primeira saída é a famosa promoção. Esse é o movimento natural de subida dentro do serviço público. Imaginemos a passagem da classe A para a classe B, ou do nível júnior para o pleno, mas com um detalhe importantíssimo: sempre e estritamente dentro da mesma carreira. Tentar pular para uma carreira completamente diferente por essa via é absolutamente proibido pela Constituição sem prestar um novo concurso, certo? A promoção é só para o caminho que já começou a ser trilhado. Agora, num outro cenário, se uma perícia oficial atestar uma limitação física ou mental, a engrenagem que entra em ação é a readaptação. Isso é genial, porque é um baita mecanismo de proteção humana. Ele garante que o profissional seja deslocado para um cargo compatível com a nova condição de saúde dele, respeitando a escolaridade e garantindo que não haja perda de salário. É basicamente o Estado adaptando o trabalho ao trabalhador. E claro, se a incapacidade for total e irreversível, aí o caminho final é a aposentadoria por invalidez. Ponto 4. Reversão e aproveitamento. É muito interessante comparar esses dois retornos. Eles parecem iguais, mas servem para situações bem diferentes na hora de trazer a força de trabalho de volta à ativa. A reversão, guardem isso, é feita sob medida para reativar quem já estava aposentado. Já o aproveitamento aciona a volta daquele profissional estável que estava em casa, em disponibilidade. Sabe aquela pessoa aguardando ser chamada depois que o cargo original foi extinto, ganhando proporcional ao tempo de serviço? Então, é ela que é aproveitada. Só que a lei não é bagunça e coloca vários obstáculos bem rígidos para a reversão. Para trazer um aposentado de volta ao jogo, a Lei 8.112 exige um alinhamento quase perfeito. Tem que ter estabilidade antes de sair, a aposentadoria voluntária não pode ter acontecido há mais de 5 anos, tem que existir uma vaga real aberta lá na estrutura e a pessoa precisa ter menos de 70 anos. Ou seja, não basta só querer voltar. Tem que preencher o checklist inteiro. Ponto 5. Reintegração e recondução. Vamos pensar num cenário bem dramático. Acontece uma demissão grave, o servidor é mandado embora, mas, anos depois, ele consegue provar na justiça ou administrativamente que a punição foi totalmente ilegal ou injusta. Como é que o Estado conserta um erro desse tamanho depois de tanto tempo? A resposta oficial para isso é a reintegração, e é um instituto fortíssimo. Ele cancela a demissão ilegal e devolve a cadeira na mesma hora. Mas a melhor parte, que consolida a justiça da coisa, é que o Estado é obrigado a pagar de forma retroativa todos os salários e vantagens do período inteiro que a pessoa ficou injustamente fora. Para o mundo jurídico, é como se a demissão nunca tivesse acontecido. Só que, na prática, isso gera um baita problema imediato. Durante todo esse tempo, outra pessoa provavelmente estava sentada naquela cadeira trabalhando de boa fé.
como resolver essa dança das cadeiras sem cometer uma nova injustiça. Aí é que entra um perfeito efeito dominó administrativo. Passo 1. O titular verdadeiro é reintegrado e recupera a cadeira. Passo 2. O ocupante atual tem que sair e sofre a recondução, ou seja, volta automaticamente para o antigo cargo dele. Mas espera, e se o cargo antigo não existir mais ou estiver ocupado? Aí vamos para o passo 3. Esse servidor passa por um aproveitamento, indo para um cargo novo que seja compatível, mantendo o salário e o vínculo. Ninguém sai perdendo. Dá para ver que a recondução é uma verdadeira rede de segurança na burocracia, né? Ela pega a pessoa estável e devolve para o ponto de partida. Isso acontece tanto nesse caso da cadeira, reivindicada pelo dono legítimo, quanto no outro cenário bem comum, quando alguém passa num concurso novo, mas desiste ou não é aprovado no estágio probatório. A lei deixa dar esse passo para trás com segurança, voltando para o cargo antigo onde já se tinha estabilidade. Ponto 6. Resumo estratégico. Para não esquecer e amarrar tudo, vamos ligar cada termo ao seu gatilho mental. É rapidinho. Promoção, mesma carreira. Readaptação, limitação física ou mental. Reversão, puxa de volta o aposentado. Aproveitamento, convoca quem estava em disponibilidade. Reintegração, anula a demissão legal. E recondução, o retorno seguro à origem. Esse é o mapa perfeito para navegar sem medo pelo provimento derivado. No fim das contas, é incrível ver como essa teia de regras garante duas coisas enormes: que o governo não pare de funcionar por problemas internos e que a justiça seja defendida com unhas e dentes contra as ilegalidades. O Estado é mesmo como um gigantesco tabuleiro de xadrez e essas são as regras exatas de como movimentar as peças mais vitais do jogo, os servidores públicos. Fica aqui o convite para seguirmos desvendando a lógica por trás dessas leis nas nossas próximas análises. Até lá!